Boa noite para vocês que estão aqui. Boa noite para você que está do outro lado. Nós estamos numa transmissão ao vivo aqui para o pessoal no YouTube. Uma salva de palmas para esse pessoal do YouTube. Vamos lá. Gratidão. Tudo bem? Firme? É uma alegria poder estar aqui nessa cidade falando com vocês. E eu tenho certeza absoluta que o dia de hoje será marcante para cada um de vocês. Você que está aí no YouTube, você que está me acompanhando aí, já deixa o like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. É um canal rico de informações. E eu quero dizer algo para você. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, porque você vai estar fazendo uma missão de poder ajudar esse mundo a se tornar um lugar melhor. Todos são daqui? Tem alguém de fora? Só para entender. Então vamos lá, bater um papo com vocês. Mas antes de mais nada, tá liberado aqui? Pessoal, tá liberado? Aí. O intuito de estarmos aqui, esse encontro tem um quê provocativo. Provocativo do que, André? A ideia aqui é provocar você a sair da multidão. Sair do meio da multidão. Por que sair do meio da multidão? A multidão, ela está perdida. A multidão está fracassada. E eu já quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Nesse bate-papo, nessa palestra que nós estamos aqui com vocês, o que vocês esperam? Que eu seja rápido, que eu seja técnico ou que eu fale rasgado aqui com vocês? Vamos lá. Rasgado, sim ou não? Pessoal da internet, rasgado, sim ou não? Se é rasgado, escreve para mim, rasgado. André, por quê? Porque tem gente que às vezes está tão no meio da multidão, olha que loucura, dependendo do nível de manipulação que essa pessoa tem por estar na multidão, ela está aqui, ela está lá, doida para acabar para assistir o Jornal Nacional. Doida para terminar para assistir a novela, para assistir a série, sim ou não? O pessoal consegue água para mim? Precisa de água aqui. Tá? Vamos lá. Então, por que sair do meio da multidão? Aliás, isso aqui é um tema, é o 2º capítulo de um dos livros na qual eu sou autor, que é o livro Pare de Ouvir os Outros e Comece a Escutar a Si Mesmo. A multidão está perdida, então é provocativo para você sair da multidão. Mas tem 2 pontos importantes. Destrava para mim, o passador de slide. Destravou, aí. Ah, tá desligado aqui? O problema sou eu, tá certo. Vamos lá. Eu preciso que você se conscientize de uma coisa. O analfabeto do século 21, ele jamais vai conseguir interpretar a mensagem que eu quero colocar aqui. Por quê? Porque o analfabeto do século 21 não é aquele que não sabe ler, não é aquele que não sabe escrever, mas o analfabeto do século 21 é aquele que muitas das vezes tem obesidade de informação, é aquele que não sabe aprender, desaprender se necessário e reaprender coisas novas. Por que você fala isso, André? Veja bem uma coisa, nós estamos vivendo uma avalanche de informação, não é por falta de consciência, não é por falta de informação que as pessoas estão deixando de ficar doentes. As pessoas estão doentes emocionalmente, não é por falta de conhecimento, não é por falta de informação, mas é o tipo de informação, é qual informação. E quando eu falo da multidão, olha para a multidão, vamos ser sinceros, vamos perceber uma coisa, é a maioria das pessoas que estão com uma vida bacana. Quando eu falo vida bacana é paz, é prosperidade sim, quando eu falo de uma vida bacana é saúde, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Agora a pergunta é a maioria das pessoas que estão vivendo essa plenitude, essa vida boa, essa vida bacana, ou estão nessa direção, ou é a minoria? É a maioria ou a minoria? Então, qual que é o objetivo aqui? Convencer você, com as minhas palavras, que vai ser simples, a sair do meio da multidão. Porque se a maioria estão perdida, vamos dizer rasgada, elas estão lascadas, e esse é um dado que não sou eu que estou falando, é só você perceber, vamos falar de estatística. Vamos falar de estatística. Olha que interessante. No Brasil hoje, o Brasil lidera no ranking entre todos os países. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Nós somos o povo mais ansioso do mundo. E não sou eu que estou dizendo, isso é um dado da OMS, Organização Mundial da Saúde. As pessoas estão vendo um ritmo acelerado, cada vez mais. E olha para cá, a ansiedade atrapalha, sim ou não? Total. Porque nós estamos na linha do tempo, no presente. E aí o que ocorre? Vou colocar aqui. Bora lá. Quer saber de uma coisa? Vou falar com a galera de perto.
Dá uma salva de palmas que eu quero sentir essa energia de vocês. Vamos lá. Então vamos entender isso aqui. E aí, psicólogo? Meu parceiro, tudo bem? Firme? Tudo jóia? O que ocorre é o seguinte. As pessoas estão perdidas, a maioria delas. E eu conheço muita gente com experiência de atendimento clínico, de atendimento de consultório. Não é por falta de boa vontade. E tem uma frase que é um bordão que muitas pessoas dizem: querer é poder. Sim ou não? E é mentira, pessoal. É mentira. Querer não é poder. Eu vou te provar que não é poder. Querer é um passo, mas não basta querer. Sim? Não basta querer. E qual que é o lance? Olha que loucura. 19 milhões de brasileiros estão com algum tipo de ansiedade. É um número muito expressivo, sim ou não? Na sequência, nós temos 12 milhões de brasileiros aproximadamente sofrendo com algum tipo de depressão. Ambos paralisam a vida de um ser humano. Ninguém consegue ter alta performance na vida. Quando eu falo alta performance na vida, é ter a plenitude, é saber quem que ela é estar em execução, é estar sabendo para onde quer ir, na direção certa da vida. Se está vivendo isso aqui, e olha que loucura. A pergunta é, essas pessoas escolheram ter depressão? Não. Elas escolheram ter ansiedade? Não. E a síntese aqui desse livro, olha que loucura, para avançar um pouquinho mais. Outro dado estatístico, a OMS comprova isso, é dados dela. Nós temos, em média, 800 mil pessoas que desistiram da própria vida. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa como eu, como você, que nunca passou pela cabeça que um dia isso ia acontecer com ela, desistiu da própria vida. A cada 40 segundos, fala comigo, 40 segundos. Vamos lá, 40 segundos. Você tem ideia que desde o tempo que eu estou aqui, que eu subi no palco, que eu desci, várias pessoas tiraram a própria vida? Em média, a cada 40 segundos. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa com formação acadêmica, uma pessoa sem conhecimento, um adolescente, um jovem, criança, idoso. As pessoas estão desistindo delas mesmas. As pessoas estão perdendo as esperanças. E olha que loucura. Tem uma passagem que diz assim, uma passagem do livro verdadeiro, que é a Bíblia. Fala assim, ó. No mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo. E por que nós estamos aqui? Porque a maioria das pessoas, por estarem perdidas, elas estão também perdendo o ânimo. Não basta ter boa intenção. Muitas das vezes a pessoa vai ter vontade de buscar ânimo e não vai encontrar. E longe de ser uma palestra motivacional. Olha para cá, isso aqui não é uma palestra motivacional. Longe. Sabe por quê? Porque palestra motivacional não muda a vida de ninguém. Chega de oba-oba. Eu participei de várias palestras, já dei palestra motivacional. Mas sabe qual que foi o resultado que eu vi? Não adianta nada. A pessoa grita, berra, faz yes, faz tudo, bonitinho, legal, tem um grande respeito por tudo isso. Mas a grande verdade é o seguinte, se a palestra ou o conhecimento que for compartilhado não virá, não conseguir introduzir nessa pessoa, de modo que ela consiga fazer sabedoria, que existe uma grande diferença, não vai mudar nada. Porque a mudança que você precisa, a mudança que eu preciso, a mudança que nós precisamos, é a mudança que acontece de dentro para fora. E essa mudança não acontece por obesidade de informação. Então, vamos entender uma coisa aqui. Aí tem outra estatística interessante. Brasil. Olha para você ver que loucura. 80% das famílias, em média, das famílias brasileiras estão com algum tipo de dívida. Problema financeiro. É o cartão de crédito? Cheque especial? Elas estão prejudicadas financeiramente. Em média, eu vou falar para você, eu sei o que é uma vida endividada. Você não tem paz. Não tem um ser humano na face da... um pai de família, alguém que tem responsabilidade com a família, com os filhos, com a esposa, que consiga ter paz com o banco cobrando, o oficial de justiça querendo tomar o carro. Aí, consequentemente, nós temos um dado, o divórcio no Brasil. Família é importante, sim ou não, pessoal? Família é importante, sim ou não? Família é a base. Pode correr para o lado que for, família é a base. E a família pode ser você, pode ser seu parceiro, pode ser seus filhos, pode ser seu cachorro que você quer incluir. Mas eu vou te dizer, família é a base. Eu vou te dizer, tem gente que não consegue mais nem comprar ração para o cachorro.
Talvez é a mesma pessoa que coloca o nome de gente no cachorrinho, mas deixa para lá que isso é assunto para outra questão. Vamos lá, vem comigo aqui, senão eu vou me complicar nessa palestra. Eu não posso falar tudo que eu gostaria aqui, até porque nós estamos ao vivo e advogado hoje está caro, né? Mas vamos lá, presta atenção. E aí, olha que interessante. Divórcio no Brasil. Antes da pandemia, nós tínhamos em média 120, 200 mil divórcios por ano. Pós-pandemia, nós estamos chegando a 500 mil de divórcios por ano. As pessoas estão mais se divorciando do que ficando juntas. Se esses dados que eu estou te passando aqui não mexem com você, eu não sei o que mais vai mexer. Porque olha para cá. Ansiedade, depressão, estresse, uma frustração, a maioria das pessoas estão frustradas. E a gente vive no oba-oba. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, presta atenção. Aqui tem muita gente aqui inteligente, eu bato o olho, eu sinto a frequência de pessoas, eu quero que vocês me ajudem. Na boa. Adianta motivar as pessoas? Não. É por falta de religião que as pessoas no Brasil estão com um número alarmante de problemas? Vamos ser sinceros? A cada esquina tem uma igreja, sim ou não? Eu sou filho de pastor. Meu pai é um homem de Deus, um homem correto, ponta firme. Minha mãe, antes de casar com meu pai, ela queria ser freira. Tem toda uma história, com uma serva de Deus hoje. Uma família é uma inspiração para mim, meus irmãos todos. Mas vou te dizer uma coisa aqui. Eu, por muitas vezes, me enganei na vida, porque eu era um tipo de pessoa que achava que tudo era espiritual. Quem conhece pessoas assim? Tudo espiritualiza. E olha que legal. Você também é um livro. Um livro chamado Tempo Cronos, vamos definir assim. Que tem passado, tem presente e tem futuro. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero que você responda, são 3 perguntas. Vamos lá. 3 perguntas. Você conhece pessoas que por ouvir demais os outros, vive ouvindo os outros demais, tudo que vai fazer pede orientação para as pessoas, depende da aprovação das pessoas, não escolhe, para escolher uma faculdade, para escolher um marido, para escolher um namorado, para escolher uma namorada, para escolher um emprego, sempre está alienado buscando ouvir pessoas. Conhece pessoas assim, sim ou não? Tem ou não tem? Agora olha lá, olha para mim. Quem conhece pessoas que quebrou a cara de tanto ouvir os outros? Levanta a mão para me ver. Quem conhece? Eu conheço várias pessoas que quebraram a cara de tanto ouvir os outros. Agora, olha que interessante. Você conhece também pessoas que até têm conhecimento, têm uma formação acadêmica, é inteligente, mas está com a vida travada, vive com a vida travada, parece que dá certo na profissão para outras pessoas, mas aquela faculdade, aquele curso, aquela coisa que ela se propôs a fazer, ela trabalha em outra área, passou 4 anos estudando numa faculdade, 5 anos, e trabalha em outra área porque não se encontrou naquela carreira e rasgou praticamente o diploma. Conhece pessoas assim, sim ou não? Que não tem resultado? Tem ou não tem? Me ajudem aí, vocês conhecem sim ou não? Uau! Alguém falou eu mesmo. Aí. A grande questão é o seguinte, você também faz parte de uma estatística. Vou falar para vocês aqui. Vou falar para o YouTube também. Mentiram para a gente. Vocês querem a verdade ou a meia-verdade? Vamos rasgar o trem? Sim ou não? Conhece pessoas que, olha que interessante, o cara não tem uma faculdade, não terminou os estudos, mas tudo que coloca a mão dá certo, prospera, gera emprego, é dono de um hotel na cidade, é dono de uma indústria, cara, nunca passou na porta da universidade, nunca estudou. Conhece pessoas assim, sim ou não? Que essas pessoas todas com pós-graduação, com MBA, vêm trabalhar para eles, que tudo que esse cara coloca a mão dá certo, prospera, tem ou não tem? A pergunta é, prosperidade é algo importante? Eu não vou falar de dinheiro aqui. O que é prosperidade? É crescimento, é progredir. É importante, sim ou não? Sim. A pergunta é, o que essa pessoa tem que muitos não têm? Tem pessoas que mal parou na 5ª série. É incrível. Eu vou falar a verdade para vocês. A maioria de bilionários, milionários, empresários, pessoas que eu me conectei, eu não estou falando aqui incentivando você a parar de estudar. Pelo contrário, continue estudando. Só que você vai ter que descobrir uma coisa que a maioria das pessoas não tem coragem de falar. Sabe qual que é o problema do ser humano? A gente, não é por falta de informação, meu celular. Obesidade de informação também mata. A gente conhece tudo de um celular. A gente conhece tudo de um iPhone, quando tira da loja.
A gente conhece tudo de um carro, compra um carro zerinho, pega o manual dele, decifra em uma semana, está entendendo todos os botões, está entendendo como funciona. A gente tem tudo sobre psicologia. Sai de lá, entende tudo. Mas pergunta o que você sabe da sua vida. Quem é você? Pergunta o que você entende de você. E essa é uma resposta que a maioria também não sabe colocar para fora. Quem é você? Uns morrem tentando descobrir quem que ele é. E aí, para te animar, olha para cá. No mundo, São Paulo, estado de São Paulo aqui. Nós temos 46 milhões de habitantes no estado de São Paulo. Sim? 46 milhões de habitantes no estado de São Paulo. No Brasil, somos 212 milhões de habitantes. No mundo, nós somos 8 bilhões de habitantes. Levanta tua mão para mim assim, todo mundo, vai lá, para me ver, para me ver, para me ver. Você é da internet, pega teu dedo aí, você com a internet, já dá um like nesse vídeo. Ó, só você, 8 bilhões de pessoas no mundo, só você que tem essa impressão digital aqui. Fala comigo se você tiver coragem assim, eu sou único. Fala, eu sou único. E aí nós entramos numa onda de comparação, porque nós somos programados para isso. E muitas das vezes as pessoas escolhem a profissão porque alguém da família orientou, escolhem uma carreira, escolhem um destino, porque está seguindo um ciclo. 8 bilhões de pessoas no mundo, e só você que tem esse desenho aqui. Pode você morrer. Ninguém vai nascer com essa impressão digital. Ela é única, sabe por quê? Porque o arquiteto que fez você não falhou. Você é um plano perfeito, você é o computador mais perfeito que existe. Mas pergunta se para o sistema político no qual nós estamos inseridos é interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que é interessante para o sistema no qual nós estamos inseridos que as pessoas abram a mentalidade e comecem a dar certo na vida? Não. É interessante? Sim ou não? E longe de falar contra isso. Mas a grande verdade é que é o seguinte, para o sistema religioso, para o sistema político, para o MEC também, Ministério da Educação e Cultura, se as pessoas começarem a entender quem elas são, elas começam a dar trabalho para esse sistema. Dependendo da igreja que você frequenta, se você abrir a Bíblia e começar a fazer pergunta para o teu padre ou para o teu pastor, você é visto como rebelde, em pouco tempo. Sabe por quê? Porque mais de 85% da população mundial é manipulada e não sabe. Manipulado pelo quê? Manipulado pela mídia, manipulado pela política, manipulado pelo Ministério da Educação e Cultura também, manipulado. E qual que é a proposta aqui? Vamos sair dessa bolha. Não precisa se revoltar, arrumar problema. Mas olha para cá, se você não começar a se interessar por você, ninguém vai se interessar. E como isso? Como seria possível enfrentar isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Vocês estão percebendo que tecnologia pra caramba no mundo inteiro? É muita tecnologia. É muita tecnologia, mas quanto mais tecnologia, parece que o ser humano está retrocedendo. E o problema não é a tecnologia. O que tem feito o ser humano retroceder? Não é tecnologia. Sabe qual que é o problema? É a falta de conhecimento sobre quem ele é. Eu vou compartilhar algo com vocês aqui. Existe um ponto em comum entre as pessoas de sucesso na vida e as pessoas de fracasso. E esse ponto em comum é algo simples, mas que muitas das vezes nós somos induzidos para correr disso. André, por quê? Porque não é interessante que as pessoas abram a mentalidade para isso. Você pode entender tudo de um celular. Você pode entender tudo. Se você não entender nada sobre você, não adianta nada. Qual que é a grande questão aqui? Qualquer ser humano que quiser dar certo na vida, pega isso aqui de um cara que deu muita cabeçada, eu já quebrei empresa. Meu primeiro casamento eu destruí com minhas próprias mãos. Eu falo isso para as pessoas. Eu dei muita cabeçada. Sabe por quê? Porque eu nunca me conformei com certas coisas. E esse lado impulsivo meu me fez, eu sofri com depressão, com ansiedade, fui buscar ajuda. Quer saber? A maioria dos psicólogos, terapeutas, psicanalistas, neurocientistas, profissionais da área, a maioria deles, não todos, mas não entraram para essa área porque tinha algum problema com ele mal resolvido e foi buscar entendimento e acabou se propondo a ajudar pessoas. A maioria, terapeutas, não se iluda. E a grande questão é o seguinte, fala comigo assim, ó, tem jeito. Vamos lá, fala com energia, tem jeito. Uau. Então se tem jeito, vamos entender. Você é um livro chamado Três Tempos. Fala comigo, passado. Vamos lá, presente. E futuro. Passado, presente e futuro. O passado existe? Sim ou não? E o futuro? Olha para mim.
Olha o que acontece com o ser humano, Andressa. Nós, de 0 a 20 anos de idade, praticamente, 18 anos, alguns mais cedo, a geração X, a geração mais antiga, começou a trabalhar mais cedo, mas de 0 a 20 anos de idade, em média, de 0 a 20 anos de idade, as pessoas, elas, que nem aquele garoto que está ali, ó, viveram a melhor fase da vida, de diversão, pouca responsabilidade, o pai e a mãe davam tudo, e depois ela teve que passar por uma etapa de amadurecimento para encarar a vida, certo? Onde ela aprendeu, estudou, se dedicou, se relacionou com as pessoas, trouxe memórias do passado, memórias boas, memórias ruins, aprendeu com a vida. E aí, quando chega dos 20 anos para frente, basicamente, é a fase que ela ia colocar tudo aquilo que ela aprendeu em execução para fazer dela uma jornada interessante. Sim ou não? Que é um livro, olha para mim. Se você é um livro chamado Três Tempos, que é o tempo Cronos, Três Tempos não, mas o tempo Cronos, olha que interessante. Nesse tempo, nós temos passado, presente e futuro. A grande questão é que a maioria das pessoas, elas chegaram a uma determinada fase da vida que elas vão ter que ler o livro que elas escreveram. E para muitos é doloroso, sabe por quê? Porque a sua história vai ser uma história que vai te orgulhar, vai te colocar para cima e falar assim, estou deixando um legado de saúde para as pessoas, um legado de amor, um legado de amizade, de patrimônio, de crescimento, de que fui alguém importante e relevante. Ou frustração, por ter sido uma pessoa problemática na vida. Porque quando a gente tem problema conosco, muitas das vezes nós não temos problema só conosco. Não é só com a gente. Esse problema ele vai se alastrando e a gente envolve pessoas mesmo sem perceber. Quantas pessoas bem intencionadas que eu já atendi, que destruíram a vida delas e consequentemente também destruíram a vida dos outros. E nós estamos vendo uma onda de pessoas com doenças emocionais, uma perca total de controle, um nível de irritabilidade. Eu vou fazer um presente aqui para vocês. Vocês vão sair daqui com um pré-diagnóstico. Nós vamos fazer um teste aqui com vocês rapidamente, bem simplesinho, para ver o nível de irritabilidade de vocês. Vocês topam, sim ou não? Uau! Você que está na internet aí, fica atento nisso, que esse teste vai para você também. Então vamos lá. Passado. Fala comigo assim, ó. Depressão. É excesso de passado. Toda pessoa depressiva, ela não escolheu, mas muitas das vezes conscientemente ou inconscientemente, ela não sabe disso talvez, mas a mente dela está presa no passado. E presa no quê? Ela está presa em coisas boas ou coisas ruins? Coisas ruins. Ela tem controle sobre isso? Aí chega algum coach, um palestrante motivacional e diz assim para você assim, ei, pensa positivo que sua vida vai mudar, pensa positivo, pensa positivo. Mentira! Conversa fiada. Sabe por quê? Porque são poucos que têm capacidade de dizer para você que é o seguinte, você pensa positivo aqui no curso, você vai embora, o negativismo vem espontaneamente para você. Os pensamentos intrusivos. Da onde que eles vêm? Da onde são eles? Se você não resolver fazer as pazes com o seu passado, que é ali que está o problema, e como fazer as pazes com o passado, que é a X a questão, não vai adiantar nada. A questão é como fazer. Por outro lado, alguém diz assim, ó, se depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso do quê? Não é excesso de futuro. Isso é uma coisa que é muito bonita de dizer, mas a grande verdade é que não é bem por aí. Ansiedade não é excesso de futuro. Ansiedade nada mais é do que medo do futuro. Toda pessoa que sofre com ansiedade, olha que loucura. Se tem uma coisa que Deus te deu, Deus deu para mim. E aí, olha que interessante, alguém disse assim para mim assim, um professor que eu estimo bastante. André, para de falar de Deus nas suas palestras. Psicologia, psicanálise, neurociência, motivação, sei lá o que você fala. Não combina ficar falando essas coisas. Sabe o que não combina? Como que não combina? Eu olho para você, eu vejo Deus. Como é que eu vou deixar Deus de lado numa situação dessa, que Ele que fez você, Ele que projetou você? O que eu não vou trazer aqui é religião, contextualizar isso. Mas Deus, fala comigo assim, Deus é tudo. Sim ou não? E aí Ele, sabe o que Ele fez? Ele fez uma coisa para você, que muitas vezes por você estar perdido, você não está sabendo usar. O robô não tem isso. É uma coisa chamada livre-arbítrio. E o problema está aqui, ó. A ansiedade, André, você falou que não é excesso de futuro, então ela é excesso do quê? Também é excesso de passado. A ansiedade também tem uma relação muito forte com o passado. Por quê?
Toda pessoa que tem ansiedade, na verdade, o que essa pessoa tem é uma experiência ruim, talvez traumatizante, uma experiência, um fator que traz para elas medo, que ativa nela gatilhos mentais, que traz para ela um conflito hormonal, neurohormonal, que faz com que ela está sempre com a amígdala ativada, essa amígdala do cérebro ativada, para fazer com que ela olhe para o futuro e ela traz sentimento do passado. Ela pode ter a melhor da intenção no futuro, mas ela está sempre comparando e trazendo sentimento negativo do passado. Então ela até tem uma visão do futuro às vezes, mas quando ela pensa no futuro, vem um sentimento que ela não sabe identificar. De onde vem esse sentimento? Esse sentimento vem por uma experiência traumatizante, uma experiência ruim, intensa do passado. E esse passado pode ter sido ontem, pode ter sido antes de ontem, pode ser o ano passado, pode ser 10 anos atrás, pode ser na infância, pode ser no útero da mãe. Como é que você fala com propriedade sobre isso, André? O ser humano é fruto de memória. Vamos lá, olha para cá. O ser humano é fruto de memória. E memória, como que funciona? Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Respondam com o coração, pode responder para vocês mesmos. Quem tiver com pressa para ir embora por causa da novela da Globo, está só começando, aguenta aí. Sabe por quê? Porque eu prometi para vocês. O que você prometeu? Eu prometi que a sua vida não será mais a mesma a partir desse nosso encontro. Eu prometi para vocês, com base no que existe nada que seja tão bom que não possa ser melhor, nós vamos focar nisso. De repente está tudo bem na tua vida, vai ficar ainda melhor. Sabe por quê? Porque alguém que está dormindo, cochilando para a vida, pensando em tecnologia, pensando no sentido assim, na IA, a inteligência artificial vai te engolir se você não tiver uma coisa chamada inteligência emocional. Vamos lá. Como é que está a sua história? Se a sua história é um livro, olha para mim. Cada dia que você tem é uma página do teu livro. 2025 é um capítulo. Cada ano é um capítulo. Ei, você do YouTube aí, presta atenção nisso aqui. Ó. Cada ano que se passa é um capítulo do teu livro. Cada ano. Cada dia que você acorda é uma página que você está escrevendo. Só que eu quero que você entenda isso. Uma hora você vai ter que sentar e ler essa história. E existem histórias que muitas das vezes a maioria de vocês escreveram. Eu escrevi, que não escrevi sozinho. De 0 a 6 anos de idade, nossos pais pegaram a caneta e escreveram nossas histórias com intenção boa, que a maioria deles, mas muitas das vezes, com a melhor das intenções, escreveu uma péssima história. Porque eles só podem dar aquilo que eles tinham. Eu vejo muitas pessoas, você é psicólogo, meu amigo, parceiro, sabe disso, você atende. Não é? As pessoas dizendo assim, a culpa da minha vida é problema com meus pais. É os meus pais que são um problema, que travaram minha vida. Concordo, os pais têm um poder muito forte. Só que se você quer culpar os seus pais, culpe também os seus avós. Quer culpar os avós, vai culpar os bisavós. Quer culpar os bisavós, vai para o tataravós. Vai parar lá em Adão e Eva, é melhor deixar isso para lá. A gente só pode mudar daqui para frente. Nós estamos vendo uma geração de mimimi, que o tempo todo fica culpando os pais, culpando os parentes. Sim ou não? Porque as pessoas têm dificuldade de olhar para dentro de si. E a grande questão é a seguinte, a sua história que você está escrevendo é a alternativa A? Se for a alternativa A, é uma história feliz de realização e plenitude em todas as áreas? Essa é a alternativa A. A alternativa B é uma história apenas otimista, de esperança, determinação e confiança. Sabe aquela pessoa sempre otimista? Vai dar certo, não dá. Vai dar certo, não dá. Eu sou brasileiro, eu nunca desisto. Pega isso aqui, ó. Fala comigo assim, ó. Confiança e teimosia. Do que você está falando, André? Você tem que ser otimista. Mas é necessário, as pessoas, por não se ouvir, muitas vezes elas não estão dando conta. Dando conta do quê? De que elas, no máximo, estão sendo teimosas. Persistência é diferente de insistência. O persistente, ele quer um resultado diferente. O que ele faz? Ele está focado no resultado, ele muda a rota, muda a forma que está fazendo as coisas para conseguir o resultado desejado. O insistente não. Ele continua focado, mas ele quer as coisas do mesmo jeito, ele tem o mesmo comportamento, ele tem as mesmas atitudes e quer resultado diferente. Não vai conseguir. Quantas pessoas estão tentando resgatar o relacionamento com a mesma conversa, com a mesma postura? Não vai mudar. Quantas pessoas estão tentando ser diferente com o mesmo padrão neural, o mesmo padrão de pensamento, os mesmos sentimentos? Não vai mudar. Se a pessoa não mudar, o mundo dela não muda. Eu vou provar algo para vocês aqui. Muito interessante. Vamos lá. Então, olhando para cá, fala comigo assim, gente feliz não enche o saco.
Concorda comigo, sim ou não? Não tem nada pior do que alguém enchendo o saco, sim ou não? E por que enche o saco? Porque é infeliz. E a grande questão é, por que eu convoco as pessoas para sair do meio da multidão? E olha, sair do meio da multidão vai dar trabalho. Imagina comigo aqui, tem uma galera aqui. Uau, dá uma salva de palmas para vocês, vamos lá, gostei dessa presença de vocês aqui. Pode jogar na tela, olha para mim. Aí, vem comigo, nós estamos no meio da multidão, estamos aqui no meio da multidão. Aí, alguém fala assim, ei, esse ambiente é tóxico, é problemático, esse ambiente aqui está podre. Você está bem no meio. Vai soltar uma bomba aí, vai dar trabalho para sair do meio da multidão, sim ou não? Então, preste atenção no detalhe. Como nós falamos desde o começo, não é a maioria das pessoas que têm uma vida 10. É a minoria. Só que todo mundo quer ter o resultado da minoria, mas ninguém tem disposição de sair do meio da multidão. Porque dá trabalho. Sair do meio da multidão dá trabalho. E aí, olha que loucura. Vamos lá? Gente feliz não enche o saco, mas muitas das vezes você foi programado para ser uma pessoa infeliz. Então, por isso que muitas das vezes a gente nem se dá conta, mas nós estamos enchendo o saco de alguém. Gente feliz está tão comprometida com a vida dela que não tem tempo para se preocupar com a vida do outro. Não é não se preocupar no sentido social. Tem gente que adora falar na vida dos outros. Tem ou não tem, gente? Quem conhece alguém fofoqueiro? Vocês vão entender sobre isso aqui. Quem conhece ou já ouviu alguém fofoqueiro? Sempre tem aquela pessoa que chega em você para falar mal dos outros. Tem ou não tem? Então, olha que eu vou dar um recado para você aqui. Ó. Só existe um fofoqueiro porque existe um desocupado dando ouvido. Esse desocupado talvez é você. Por quê? Porque as pessoas foram doutrinadas a se interessar pela vida dos outros desde a novela, a televisão. Eu vou falar rasgado aqui, tá ok? Vamos lá. Então, estão comigo? Antes eu vou dar de brinde aqui uma informação. Isso pesquisa, tá? Isso é pesquisa, bem interessante. Existem 10 características de uma pessoa bem-sucedida na vida. 10. Se você conseguir uma, pelo menos, já as outras vão se desencadeando. Isso é estudo de caso. 10 atitudes, 10 características de uma pessoa bem-sucedida na vida. A primeira característica de uma pessoa bem-sucedida, quem sabe qual que é? Quem sabe? A primeira característica de uma pessoa bem-sucedida na vida. Toda pessoa que tem sucesso na vida, seja qual for a área da vida dela, e tem muita gente que tem um paradigma mental que toda vez que eu estou falando de sucesso, ela pensa que é dinheiro. Não é só isso. Mas vou te dizer uma parada. Sem dinheiro também não existe poesia. Você pode ter o que tiver na tua vida, você pode ser um cara amoroso, bacana. Uma coisa que eu aprendi. Nem a tua mulher te respeita se você não tiver resultado. Nem teus filhos. O homem tem fases na vida do homem que é bem delicado. Mas as pessoas não respeitam gente que não tem resultado. O homem, principalmente, que não tem resultado. E aí, essa geração mimimi que nós temos, não entende isso aqui. Ó. Toda pessoa bem-sucedida na vida, ela tem uma característica diferente. O que ela tem aqui, André? Opa, pausei aqui. Ela tem uma visão positiva de futuro. Toda pessoa, isso é uma constatação. Todo homem bem-sucedido na vida, toda pessoa bem-sucedida na vida tem uma visão muito clara do futuro. O que é isso? Olha para mim, em média, 2% da população mundial sabe onde vai chegar ou o que quer da vida nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. A maioria estão perdidos. E a gente vive no piloto automático. Sabe qual que é o objetivo do sistema no qual nós estamos inseridos? Ninguém está preocupado com você. Você sabe disso. O sistema é o seguinte, ó. Eu não vim aqui ser o porta-voz da tragédia, mas eu vim aqui despertar você. O sistema no qual nós estamos inseridos só tem interesse em uma coisa, ó. Estude basicamente, trabalhe, se aposenta e morra. Ninguém está preocupado mais com a sua felicidade. Nunca esteve. E quando você estiver aposentado, você ainda vai dar lucro para o sistema. Anda aqui na cidade de vocês aqui, anda aqui nessa cidade, em qualquer cidade que vocês andarem. Vocês vão perceber, faz uma conta. Quanto supermercado tem, agora compara com quantas farmácias. Sabe por quê? O ser humano está programado para tomar remédio. A indústria farmacêutica, ela anda de mãos dadas com a mídia, com a indústria alimentícia, elas andam de mão dada com a... É um sistema, do modo geral. E o ser humano simplesmente está programado para adoecer. Porque até com a sua aposentadoria eles vão lucrar. Tira teu sono, você compra melatonina para poder dormir, para poder ter uma noite de sono. Como é que eles tiram seu sono? Gerando estímulos externos que traz para você o quê? Preocupação, problemas. Vem cá, a maioria dos jornais que nós assistimos, eles não acrescentam nada nas nossas vidas. Essa que é a verdade. Ninguém fica informado assistindo Rede Globo. Aliás, tem uma pesquisa bem interessante. Ó, olha isso aqui. Quanto mais televisão uma pessoa assiste,
menos progresso ela tem na vida. Você sabia disso? É uma pesquisa. Quanto mais televisão a pessoa assiste, menos sucesso ela tem na vida. Perceba, no Covid, era muito comum dar notícia quantas pessoas morreram, mas nunca falava de quem era curado. Sabe por quê? Porque enquanto você está assistindo aquilo, a sua imunidade era baixada dentro de casa. Quantos casos que não tinha necessidade de mostrar para ninguém, o caso do Lázaro, lá em Goiás, aquele maníaco, a Globo, a televisão, a Record, a SBT, todas elas, dando audiência, para quê? Para atingir você. Por isso que eu estou te falando, sai do meio da multidão. Por que você tem que sair do meio da multidão? Para a sua imunidade ser uma imunidade melhor, para você ter capacidade de raciocínio melhor, para não afetar o teu sono, para não afetar a qualidade de relacionamento dentro de casa. As pessoas estão ficando cada vez mais insuportáveis, não sabem por quê. E aí, olha para cá. Fala comigo assim, ó, quem não sabe para onde quer ir? Qualquer caminho serve. E a grande questão é a seguinte, para ter uma visão positiva de futuro, para ter uma visão clara de futuro, só é possível se a pessoa tiver a mente livre. Livre do quê? Livre das marcas negativas do passado. Querer não é poder. Eu posso sentar com pessoas aqui agora e falar para elas assim, olha, vamos fazer um plano aqui, vamos fazer um plano da sua visão de futuro. Legal. Querer não é poder. Na hora que eu começo a trazer você para imaginar, quem diz que consegue ativar os recursos mentais capazes de fazer com que você crie essa visão de futuro? E essa é a primeira característica de uma pessoa de sucesso. A segunda característica de uma pessoa de sucesso é a ação. Mas não é qualquer ação. É uma ação, é uma ação na direção do objetivo. Primeiro ela estabelece uma visão, quem eu quero ser, onde eu quero chegar, o que eu vou ser, onde eu quero chegar, e a partir dali ela começa a ter as ações na direção dessa visão de futuro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo? A grande questão é o seguinte, por falta de ânimo e por a mente bloqueada, muitas das vezes a pessoa não consegue sequer criar a visão de futuro. Depois, ela não consegue ter ação na direção da visão de futuro. Por quê? Porque a sociedade está cada vez mais distraída. Nós estamos vendo a síndrome do pensamento acelerado. O TikTok criado na China. O próprio chinês não usa aquela porcaria, mas o brasileiro adora aquela porcaria que está deixando gente idiota. E as pessoas estão, sabe o quê? Elas não têm tempo. Olha aqui, eu estou aqui na palestra com vocês. Eu sou um cara bom de reter atenção. Mas a grande verdade é que eu já estou me acostumando, sabe com o quê? As pessoas têm pressa. Você tem que falar acelerado, senão você não consegue reter atenção. Por quê? Porque o cérebro está programado para não ouvir ninguém. O problema é que você continua ouvindo, mas ouvindo as pessoas erradas. E não tem tempo mais para sentar na mesa, conversar com o filho, conversar com a esposa, conversar com o marido. Tudo é zero paciência, irritabilidade lá em cima. E talvez as pessoas não sabem. Sabe o que está acontecendo? Quem está ativando esse recurso. Por que o TikTok é videozinho rápido? Alguns vídeos antigamente eram 1 hora, 30 minutos, hoje é 5, 15, 10 segundos. Para passar um recado. E a mente da pessoa está gerando estímulos para ela não ter paciência uma com as outras. E aonde vai dar isso? O divórcio no Brasil é interessante, é lucrativo. Olha para mim. Como é que aumenta o consumo da população sem aumentar a população? Dividindo ela. Um casal que se separa é mais um carro que compra, é mais um micro-ondas, é mais uma geladeira. Não aumentou a população, mas aumentou o consumo. Tudo que vem de fora gera estímulos para as pessoas no final se separarem. E sabe o que acontece? Está aqui psicólogo aqui, amigo meu, eu como terapeuta, psicanalista, como alguém que tem ajudado muita gente, são mais de 25 mil pessoas. Uau, dá uma salva de palmas, mais de 25 mil pessoas que tiveram suas vidas transformadas através de vários conceitos que nós temos compartilhado. Nós temos um grupo de profissionais na área da saúde mental. E olha que interessante. Muitas pessoas que vêm para a gente depois de adulto, ferido, com problema, gente, eu atendi pessoas que tiveram depressão na melhor fase da vida. Está tudo bem. Na melhor fase da vida, está tudo legal. Não sei, não tenho mais graça. Não consigo, está tudo cinza para mim. Está te faltando o quê? Nada. Família, está tudo bem. Qual que é o problema? É que a fatura do passado daquela pessoa muitas vezes foi mascarado e chega uma hora que a fatura vem. Sabe por quê? Porque a tua mente, ela é viva. E muitas vezes a gente vive camuflando e não nos recusamos a fazer as pazes com o passado. E a fatura vem e cobra. E aí, somado com esses estímulos que aceleram o pensamento, o ser humano acaba não se suportando.
A cada 40 segundos no mundo, como eu falei para vocês, uma pessoa desiste da própria vida. Essa pessoa, primeiro ela começou assim, basicamente, eu vou falar aqui, não tenho problema nenhum com isso. Começou com uma leve ansiedade. Depois foi aprofundando pânico, depressão, passou por todos esses processos. André, mas você está dizendo isso para quê? Você está me assustando porque eu estou com... Ei, vou dizer para você aqui, tem jeito, você pode resolver a tua vida. Se você souber a ferramenta certa de como entender isso e resolver, a gente tem que parar de complicar. Muitas das vezes o terapeuta ele tem que quebrar protocolo, sim, porque o foco principal é o resultado que as pessoas precisam. Quantas pessoas chegaram até mim por esses tempos e disseram assim, você me tirou do suicídio. Eu falei, eu não, foi você que se permitiu. Eu estava à beira do suicídio, pessoas que me ligavam 11 horas da noite. Eu estou aqui agora para me jogar assim, assado. Eu ir lá resolver o problema, eu junto com essa pessoa. Qual é a moeda mais valiosa do mundo? A vida, sim ou não? Você pode ter tudo, meu amigo. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa. Se você não tiver paz com você, aquele lugar se torna um lugar pior para você. Você pode viajar para a praia para desestressar, volta pior, carregado, porque o problema está em você. Vão te mostrar isso. Vem comigo, vem comigo. Cadê o slide aí? Vamos lá. Dentro de você tem um radar que foi configurado. Isso está dentro do meu livro. Todo ser humano tem esse radar. Na neurociência é conhecido como... Tem várias linguagens. O RAS, Sistema de Ativação Reticular. Aonde você for, esse radar ele está atraindo. Talvez você não saiba disso ou nem acredita, mas eu quero te dizer algo aqui. Fazer uma pergunta aqui meio idiota, mas vai ser importante. Quem é que acredita em Deus? Levanta a mão para me ver. E até você que não acredita, tem o meu respeito, porque mais vale você assumir que não acredita, e depois eu consigo talvez conversar com você, do que aquele que diz que acredita, mas no fim não acredita. Vou te dar um dado interessante, olha que loucura. Meu Deus do céu, não sei se eu falo ou não falo? Fala ou não falo? Então vou falar. As igrejas estão lotadas de pessoas vazias de si mesmas, a maioria delas. Sabe por quê? As pessoas estão indo para a igreja muitas das vezes mais com medo de ir para o inferno do que ama a Deus sobre todas as coisas. E o primeiro mandamento bíblico é amar a Deus sobre todas as... Mas como é que ela vai amar aquilo que ela não vê se ela não ama ela que ela vê todo dia no espelho? Que é a imagem e semelhança dele. E pelo estímulo, pelo medo, você vai para o inferno porque você é isso, é aquilo outro. E vai colocando medo nas pessoas, e pelo medo, ou não. Às vezes não é pelo medo, é pelo prazer. Prazer do quê? De uma carga de dopamina disparada por uma música bonita. E as pessoas vão para a igreja muitas das vezes para pedir. Pedir, e esquece que... anota isso aqui, que isso aqui é interessante. O segredo para você adquirir é você agradecer até por aquilo que você não tem. O dia que a sua mente estiver na capacidade, na altura, de você for suficientemente bem equilibrado emocionalmente para agradecer por aquilo que você não tem, como se já tivesse, isso é a fé! A fé é a física quântica aplicada. Você é maluco, André? Eu te desafio, eu provo para você. A fé é a mecânica quântica aplicada. É trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Ter capacidade de entender isso, manifestar isso. Olha aqui, eu tenho pessoas aqui dentro, aqui, ó. Pode ficar de pé, você me permite? Dá uma salva de palmas para essa mulher aqui. De onde você veio mesmo? Serra Negra. Essa pessoa aqui vivenciou uma experiência por esses dias comigo. Coisas foram destravadas dentro de um evento como esse. O telefone tocou, a coisa aconteceu ali dentro. Vocês acreditam nisso, sim ou não? São inúmeros casos. Eu nem sabia. Obrigado por ter vindo aqui. É você mesmo, né? Uau, então não. É tanta gente. A pessoa se não era, eu não desconheço, não sei de nada disso. Mas, e a cura de qualquer doença não é você pedir para ficar curado. É você acreditar que já está e manifestar como se já fosse. Isso aí exige uma capacidade emocional da pessoa. Sabe por quê? Olha para mim. Fala comigo esse número 3. Número 3. Vamos lá. Passado, presente e futuro. Quantos são? Olha para você. Corpo, alma e espírito. Quantos são? Vamos olhar para a matéria. No final, tem várias, mas em média as partículas. O átomo, elétron, próton e nêutron. Quantos são? 3. Vamos olhar para a matemática. A matemática se baseia basicamente nisso aqui. Altura, largura e profundidade. Quantos são? 3. Vamos olhar para o Criador de tudo. Pai, Filho. Quantos são? 3.
Vamos olhar para o teu celular, que é uma imitação barata sua? O teu celular é uma imitação barata sua. Como assim, André? Aqui tem alma, aqui tem corpo, aqui tem espírito. Eu vou te provar. A matéria é o corpo. O software é a alma. E a internet é o campo espiritual. Quem tem antivírus está protegido. Quem não tem está lascado. Sua vida é a mesma coisa. Eu não vou entrar no mérito aqui. Mas pelo ser humano não se conhecer, ele anda perdido. Quem anda perdido facilmente é manipulado. E quem é manipulado nunca será pleno e nem feliz. Porque vocês concordam comigo? Você concorda comigo? Que uma pessoa feliz, ela consegue ser um pai melhor? Sim ou não? Um profissional feliz é um profissional melhor? Sim ou não? Quem concorda comigo? Uma mãe feliz é uma mãe melhor? Uma esposa feliz é uma esposa melhor? Sim ou não? Ou ao contrário também é verdade. Uma mulher infeliz não consegue ser uma esposa melhor. Uma mulher infeliz não consegue ser uma mãe melhor. Um marido é a mesma coisa. Agora a grande questão é o seguinte, nós somos programados para viver a felicidade projetista. E é um auto-engano. Tem um segredo. Qual é o segredo? Se o ser humano descobrir quem ele é, para que ele nasceu, como ele funciona, ter a mente desbloqueada para ser infeliz, para ser feliz antes de ter, tudo que ele colocar na mão vai dar certo. Porque ele está vibrando numa frequência. Olha que loucura. Tudo é energia. Você olha para essa sala aqui, está correndo aqui o sinal do Wi-Fi. Está correndo aqui uma rede de transmissão. Você consegue pegar o sinal do Wi-Fi? Não. Sim ou não? Não consegue. Mas existe, sim ou não? Todo ser humano emite uma frequência. Todo. Tem pessoas que você vai encostar do lado dela. Só de você encostar perto dela, sua energia estava boa. Daqui a pouco você começa a bocejar, você não sabe por quê. Parece que baixou a tua energia. Ela roubou a tua frequência, é real. Tudo é energia. Você é uma energia materializada. Você é um ser espiritual num processo de evolução aqui nessa terra. E a grande questão é a seguinte, essa viagem que você está vivendo, que tem 70 anos, 80 anos, 90 anos, e aí o que acontece? De 0 a 20 anos de idade, a melhor fase, entre aspas, de aprendizado, quando chega do 20 aos 50, muitas pessoas, olha que loucura, dos 20 anos de idade aos 50 anos, estão torcendo para chegar aos 70 ou 80 para se aposentar, porque não aguentam mais essa vida. Deveria ser a melhor fase. Está com todo vigor. Viver. Ser pleno. Eu vejo aqui senhoras aqui com 60 anos, 50 anos, 80 anos aqui nessa turma. Dá uma salva de palmas para as senhoras aqui. Sabe por quê? Tem adolescente que não tem o vigor que essas pessoas têm. Tem jovens que não têm o vigor que essas pessoas têm. É uma geração que não vai fazer outra igual. Para a vovó que está ali, um beijo no seu coração. Muito lisonjeado com a presença de vocês. De novo, vai uma salva de palmas para esse povo. Eu amo sentar com esse povo a aprender. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui. O problema é que a geração atual não quer nem ouvir muitas das vezes. Então, vamos lá. Pega para mim aí. Um radar. André, como que é o radar? Ó. Radar funciona assim. Ó. Às vezes você está aqui, com a melhor das intenções, não sabe. Pode mudar de cidade. Pode mudar de emprego. Pode mudar de marido, pode mudar de esposa. Pode mudar de planos. O ciclo se repete com pessoas e lugares diferentes. Como que funciona isso? Você tem um radar dentro de você, esse radar está configurado, projetando, e basicamente esse radar foi configurado por um sistema chamado trinário. O computador ele é configurado por um sistema binário, combinação de números. A gente fala ali trinário, um jargão. Tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você escutou, tudo aquilo que você sente configura a tua mente. Olha para mim, uma novela, você vê? Escuta, traz sentimento? Traz. E ela também tem o poder de configurar a tua mente. Se ela for boa, se ela traz sentimento de traição, comparação, medo de confiar no marido, medo de confiar na esposa, porque está vendo um cenário, uma cena que está te colocando, e você está distraído, mas na verdade sua mente está sendo configurada o tempo todo. E já é configurada. E muitas vezes as pessoas têm medo, não sabem por quê. Medo de relacionamento novo, medo de tomar decisão. E não sabem de onde vem isso. Porque foi configurado. O sistema anda de mãos dadas. O ser humano tem que sair dessa bolha, senão ele nunca vai ser feliz. E o que acontece? Como que o sistema lucra? O sistema não lucra com pessoas felizes. Olha para mim que loucura. O sistema na qual nós estamos inseridos não lucra financeiramente com pessoas felizes. Mas lucra com pessoas apenas alegres. Qual que é a diferença, André? A pessoa que é feliz, a felicidade dela é incondicional.
Eu sou feliz e ponto. A pessoa que é apenas alegre, ela depende de um carro novo para ter dopamina, para ela se sentir bem. Ela depende de uma roupa nova para ter dopamina, para se sentir bem. Ela precisa estar vivendo outras coisas. E sempre novidade que jura que custa o quê? Custa dinheiro. E a pessoa que é feliz, olha que loucura. Como ela é feliz, eu sou feliz. Então as coisas para mim têm tendência de começar a dar mais. E isso me mantém no ciclo de mais contentamento e felicidade. Felicidade é uma química. Agora a alegria, pela alegria, ela é condicional. Ela depende de ambientes novos, muitas das vezes. Ela depende de um carro novo, de um celular novo. E aí, se um dia eu comprar um carro novo, você não me elogiar. Porque aí eu fico frustrado. Porque a minha satisfação está na observação dos outros. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E pessoas assim, lamentavelmente, nunca serão plenas nessa vida. E elas podem ter tendência de fazer parte de uma estatística. Estatística do quê? Talvez de suicídio. Talvez de terminar a vida tomando um monte de remédio. 20 cartelas de remédio por dia, com 60, 50 anos de idade. Isso não é vida. E no mundo espiritual, alguém vem e falou assim, ó, eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida em abundância. O que passar disso é uma disfunção. Não aceite menos do que isso. Até porque o próprio sistema religioso muitas das vezes nos condiciona a viver uma vida medíocre. E aí, para a gente avançar aqui, vamos lá? Está fazendo sentido, pessoal? Sim ou não? Sim. E aí, esse radar. Da onde vem esse radar? Fala comigo assim, ó. Todo ser humano é fruto de memórias. Que memórias? Memórias genéticas e memórias experienciais. Essas memórias estão dentro de você, estão dentro de mim. E essas memórias, elas já determinam o resultado das nossas vidas. Por quê? Porque é com base nessas memórias que nós enxergamos o mundo. Como assim, André? Olha para cá. Vamos lá. Vamos lá de novo? Aí, voltou? A mente basicamente é dividida em duas partes. Vamos falar em duas partes, tá? Ali nós temos dentro da psicanálise um conceito de consciente, pré-consciente e inconsciente, mas eu quero pegar duas partes com vocês aqui. Não dá para dar zoom aqui ou sinalizar, né? Dá? É possível ou não? Não, tudo bem. Vocês estão vendo ali a pontinha do iceberg ali em cima, sim ou não? Você na internet está conseguindo enxergar bem? O que ocorre é o seguinte, isso, aquele pontinho lá em cima lá é a sua mente consciente. Voltou, voltou, voltou. Lá em cima lá, a mente consciente. O que é isso? Não é por falta de consciência que o ser humano está com a vida do jeito que está. Tudo aquilo que você tem consciência, de certo ou errado, do que é bem, do que é mal, do que é legal, do que não é, do que é saudável, do que não é, não faz de você um ser humano melhor, muitas das vezes. Por quê? Porque a consciência por si só não basta. Você quer ver um exemplo? Você acha que um cara viciado em cigarro, o cigarro é destrutivo, sim ou não? Quando ele olha na capinha do cigarro ali, é por falta de consciência que tem uma criança com câncer ali, que ele vai deixar de fumar? Aonde está o vício? O vício, fala comigo, o vício é inconsciente. Todo vício. Não é por falta de consciência. O cara tem consciência. Porra, talvez eu vou ser o próximo que vou morrer. Talvez eu vou ser o próximo que vou ter câncer. Olha aqui. Mas vou fumar só mais um. Esse só mais um, só mais um, só mais um. Vai um tanto de cigarro por dia. Sim ou não? Quer ver outra coisa? Você sabia que o refrigerante mata 200 mil pessoas por ano? Mas quem disse que por causa disso você deixa de tomar? Por quê? O vício, fala comigo, o vício é inconsciente. Você percebeu uma coisa? Vou falar aqui. Você da internet, anota isso aqui que você não vai esquecer, não. Você percebeu que tudo aquilo que vicia começa com a letra C? Dentro de você tem um alfabeto. Eu não vou aprofundar no assunto, não vai dar tempo. Mas presta atenção. Cigarro, cachaça, cerveja, chocolate, celular, conhaque, a maconha é com M? Não, cannabis. O açúcar vem da cana. Coca-Cola. Uau! Cocaína. Cigarro. Por que, André? Pois é. Lá no Livro Negro, eu sou escritor. Meu livro pode ficar ultrapassado aqui 20 anos, aqui 15 anos. Mas a Bíblia não fica. Vou falar uma coisa para vocês. Tem uma passagem que fala assim, ó. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando fala aqui conhecimento, o que é? Adivinha qual que é? É o conhecimento sobre si.
O meu povo perece falta de conhecimento sobre ele, não é sobre mais nada. Se prosperidade tivesse a ver com tanto que uma pessoa entende sobre finanças, todo professor de matemática era rico. Se prosperidade na vida de uma pessoa tivesse a ver com tanto que ela entende sobre economia, todo professor de economia era rico, todo gerente de banco era bem-sucedido. Todo. Não é o tanto que você entende de números, mas é o tanto que você sabe sobre você. Vou dar um exemplo para você aqui. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, sabe o que é? E se você está iludido com isso aqui, já descarta hoje. Tem coisa que Deus não vai fazer por você, é você que tem que fazer. Desde a época antiga. Pega o povo do Egito. Olha que história louca. Vou fazer uma pergunta aqui, quem acertar vai ganhar um livro agora. Qual é o menor órgão do corpo humano? Alguém sabe responder? Levanta a mão e responde. O menor órgão do corpo humano. Não vale para você que já esteve comigo em EPP. O menor órgão do corpo humano, qual é? Hã? A língua? Não. Qual é o menor órgão do corpo humano? Hã? Pineal. Dá um livro para ela lá. Se tiver o livro aí, já entrega para aquela mulher. Dá uma salva de palmas para ela. A glândula pineal. O que é isso? Gostei. Existe um ponto de conexão com o ser humano. Eu vou falar uma bobeira aqui que muita gente pode fazer corte e depois arregaçar comigo. Eu não estou nem aí porque eu não devo nada para um sistema. O maior satélite que existe é a Lua. E o ser humano, por ele ser artificial, ele está perdendo uma ativação de uma coisa chamada conexão. Cadê o livro? Não deixa eu ser igual político aqui, não. Aê, entrega para ela lá. A gente promete já ter que cumprir na hora, que senão eu esqueço. Levanta a mão, ali, ó. Ali, ó. Olha para mim. A sua glândula pineal, aqui no centro do teu cérebro, é ela que ativa a melatonina, que é o neurotransmissor do sono, ela que ajuda na produção da melatonina, mas ela tem um efeito muito maior do que você imagina. Já viu pessoas muito intuitivas, que enxergam muito além, que tem uma conexão espiritual muito forte? Sim, já viu sim ou não? Olha o que acontece com o ser humano. O ser humano, muitas das vezes, ele está tão distraído que ele nem sabe que existe uma glândula pineal dentro dele. Essa glândula pineal é o terceiro olho. Fala, terceiro olho. A fé do ser humano, olha que loucura. Neto, obrigado por estar aqui. Olha que loucura. A fé de uma pessoa, ela é ativada através da glândula pineal. Se você calcificar a sua glândula pineal, você desacredita de Deus, acredita e você perde a fé. Pasmem, não sei se eu falo. Fala ou não fala? A indústria. Inclusive da pasta de dente. André, isso é teoria da conspiração? Não, eu odeio isso. Existem várias substâncias de alimentos que você come, que elas vão lá propositalmente para calcificar a glândula pineal de todo ser humano. E você nem se dá conta disso. O problema é que muitas pessoas estão perdendo a conexão e elas perdem até para um passarinho. Por quê? Se acontecer uma catástrofe em qualquer lugar do mundo, o passarinho sabe que vai acontecer e voa primeiro. O ser humano fica com o celular filmando e é surpreendido e morre. Você ri, né? Mas isso podia ser você numa praia aí de alguma região. Porque vocês estão vendo que está vindo um meteoro aí, um negócio de 3IA aí, está vindo um negócio louco, né? Deixa para lá, vamos cuidar da nossa vida. Vamos focar no que nós temos controle, né, Guilherme? Olha para cá. Quando a pessoa tem a glândula pineal dela ativada, que é o terceiro olho, ela senta para falar com Deus e ela sente que ela é respondida, parece ter uma presença com ela. Nós vamos dar um sopro aí, vai funcionar. Você acredita ou não? Sabe por quê? Olha para mim. Nem todo diagnóstico, esquece diagnóstico, não é definitivo. Dá uma salva de palmas para ela. Diagnóstico não é definitivo. Então, vamos lá. A grande questão é a seguinte. Então tem essa glândula pineal, é o órgão menor do teu corpo. O ser humano, por não se conhecer, muitas das vezes ele se afasta daquilo que poderia estar se conectando. A religião muitas das vezes está cooperando mais para você se afastar de Deus do que se aproximar dele. Sabe por quê? Porque ele já está dentro de você. Se você estiver na frequência certa. Mas se você não estiver na frequência certa, você pode orar, pode clamar, pode fazer tudo. Mas está conectando na frequência errada, não vai adiantar. É igual um código, um sinal do Wi-Fi. E muitas das vezes a própria religião ensina você a orar do jeito errado. Porque se você começar a dar certo na vida, se você começar a fazer do jeito certo,
Acabou o problema. Se acabar o problema da sociedade, se todo mundo der certo na vida, que proposta os políticos vão ter para dizer que vai acabar com a criminalidade se está todo mundo dando certo na vida, não está precisando roubar ninguém? Que proposta eles vão ter para a saúde se está todo mundo bem? Que proposta eles vão ter para resolver a economia se você está nem aí para a economia desse país? Você está fazendo a sua economia, sua vida está sendo tocada, sim ou não? Sabe por quê? Porque cada um tem o seu mundo. Olha para cá, vocês falaram que acreditam em Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Deus é justo ou é injusto? Justo ou injusto? Se ele é justo, por que tem muitas pessoas boas, bem intencionadas, pessoas de valor, sofrendo, se não em todas, em várias áreas da vida? Ou você nunca se perguntou sobre isso? Tem ou não tem? Vamos abrir a mente, sim ou não? Vamos abrir a mente, sim ou não? Põe a mão aqui assim. Faz comigo assim, ó. Bum! Isso é macumba, tá? Tô brincando. Olha pra mim. Ó, bum! E aí, quando você faz bum, você também dá um comando. Para quê? Vamos evoluir? Então, tá o povo do deserto lá, Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Olha para cá. A maioria dos problemas na vida de uma pessoa... Ei, ó, escuta alguém de igreja. A maioria dos problemas, Anderson, na vida de uma pessoa, não é espiritual. Isso aqui vai dar problema. Eu tenho um pastor Lud Rosa, da igreja Essencial, pastor da hora, gente boa, dá uma salva de palmas para Deus pela vida dele. Vamos lá, homem 10, paciente, inteligente, mente esclarecida, que não confunde as coisas. Por quê? Tem muita gente falando blá 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 por aí, sabe o quê? Pegando pessoas com problema emocional, transformando em problema espiritual e diz assim para ela assim, ó, sabe por que sua vida não vai para frente? Porque você não tem fé. Porque você não oferta, porque você não sei o quê, não sei o que lá, e está tudo condicionado. É mentira. Uma pessoa com problema emocional mal resolvido, aí sim tem tendência de virar um problema espiritual. Sabe por quê? Porque imagina comigo uma pessoa frustrada, que desacredita de si mesmo, perdeu a fé em Deus. Para você se conectar com Deus, você precisa de quê? De ter fé, sim ou não? E para se conectar com o encardido, porque o mal existe, sim ou não? Para se conectar com o encardido, você não precisa ter fé. É só você estar ausente de Deus. E o ser humano está sendo conduzido para se afastar dele, até dentro da própria igreja. Eu não vou me aprofundar nisso, mas eu quero te chamar a atenção para isso aqui. Ó. Quantas pessoas você conhece que está há anos, 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e a vida não muda? E vai buscando mudança. Esse ano vai ser um ano da virada, esse ano vai ser um ano da mudança. Outros que não vai mais para a igreja, coloca a calcinha amarela, dá 3 pulos na praia, se banha de pipoca, vai tudo, mas não muda. Sabe por quê? A sorte e o azar existe, sim ou não? Sim ou não? Ah, vou ter que subir no palco, não estou chamando tanta atenção não. Vamos lá, a sorte e o azar existe, sim ou não? Existe. A sorte existe, o azar também, mas não do ponto de vista do acaso. A sorte existe a partir do momento que você entende o que é protagonismo. Você cria a sua sorte, você cria o seu azar. Isso é real. Fala comigo assim, ó, tudo. Vamos lá, fala tudo. Está aqui dentro. E aqui fora, eu materializo. Quer ver uma coisa? Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Vou mostrar para você como que você é. Quer ver? Capita comigo aqui. Uma coisa louca. Sabia que toda tecnologia é uma cópia barata, uma inspiração barata sua? Só que isso aqui que é uma imitação barata sua, que não tem nem... Nós somos bilhões de neurônios, isso aqui perde pra gente, perde longe, domina você. Isso aqui é uma imitação sua. Isso aqui é um computador, ok? Aqui dentro tem memória? Tem ou não tem? Essas memórias, tem memórias que vêm direto do fabricante, ó, memória genética, vem do fabricante, e memórias experienciais que foram colocadas aqui dentro, formatados. Sim ou não? Teu cérebro é a mesma coisa. Tem uma região no seu cérebro chamada hipocampo, onde se concentra as suas memórias. E aí o que acontece? Está aqui o teu cérebro, vamos imaginar que o computador é o teu cérebro, ok? Vou fazer uma doideira aqui, me permite, ó. Tá ligado isso aqui, não? Tá ligado? Olha para cá. Imagina que isso aqui é o seu olho. Vou te propor um desafio aqui, ó. Você não enxerga o mundo aqui fora pelos olhos. O mundo aqui fora é enxergado pela mente. Preste atenção nisso. Se Deus é justo, por que o mundo para um é de um jeito, para o outro é de outro jeito, para um é ruim, para o outro é bom? Olha o que eu vou te dizer. Deus é justo, sim. O problema somos nós. Só nós. Deus é tão justo
tão justo, mas tão justo, que ele permitiu você criar a sua sorte, a sua realidade. Olha para cá. Tem pessoas que moram na mesma rua, no mesmo condomínio, no mesmo bairro, mas são mundos diferentes. Um enxerga uma coisa, outro enxerga outra, porque o radar daquela pessoa faz ela atrair, manifestar, ter sentimentos e co-criar um mundo compatível com ela está aqui dentro. Se essa pessoa tem marcas do passado de sofrimento, se ela tem um histórico, não dá para explorar esse assunto aqui com vocês da forma que eu gostaria, mas se ela tem um histórico na vida dela de sofrimento, de escassez, de problema, e não foi resolvido isso, ela cresceu. Mas o fato dela crescer e saber como fazer a vida ser diferente, não vai ser suficiente. Sabe por quê? Porque a mente consciente, fala comigo assim, a mente consciente é dominada pelo inconsciente. O radar que você tem dentro de você, e o que eu tenho dentro de mim, ele é dominado, 95% dessa configuração desse radar, 95% do poder dele é inconsciente, não é consciente. Então, conscientemente você faz a faculdade, conscientemente você sabe sobre números, conscientemente você vai na palestra do Cláudio Duarte para saber sobre casamento, como ser uma boa esposa, um bom marido. Mas quem diz que em casa, na prática, você consegue? E não é por falta de conhecimento, não é falta de ler livro, é porque o inconsciente, que é um programa, fala comigo, o meu inconsciente é um programa que muitas das vezes me escraviza. E olha que loucura. Então, como eu disse para vocês, vamos imaginar que isso aqui é teu olho, ok? Aí você, na melhor da intenção no mundo, eu quero casar e formar família. Olha que loucura. Só que se no radar dessa pessoa, na memória dela, na placa de memória dela, tem memória de traição, porque ela viveu isso dentro de casa, ouviu, sentiu, configurou a mente. Desconfie de tudo quanto é tipo de homem. Desconfie de tudo quanto é tipo de mulher. O mundo dela está configurado dessa forma. Pode mudar de cidade. Pode encontrar um moço dentro da igreja, santinho do coral. Ela vai ver isso aqui nele. Ó. Olha o que ela vai ver nele. Cadê? Olha lá. Aí a pessoa olha para a parede lá. O que projeta para essa pessoa no mundo dela é isso aqui. Para o outro é outra coisa, mas para ela sempre vai aparecer isso aqui na testa da pessoa. Ela tem melhor das intenções. Aí ela pega e fala assim, não, o problema sabe o que é? É a pessoa. Ela troca de parede, ó. Ela pode ir lá para o fundo, olha lá escrito lá. Olha lá, todo mundo olhando. Aparece aonde ela for. Aonde ela for, Guilherme. E ela fala, o problema é aqui, eu vou ter que olhar para cima. Até em cima ela vai ver. Olha lá, o olho. O reto projetor, isso aqui, ó. O data show. É a forma mais ideal para falar para você do que é a sua mente e os seus olhos. Se o problema é financeiro, é a mesma coisa. Pensa, às vezes prosperidade, mas a placa aqui dentro tem memórias enrustidas, fortes, intensas, lá atrás, que aprisiona essa pessoa numa vida escassa e traz sentimento de escassez. Aonde ela for, ela vai ver aquilo. Quer ver outra coisa? Me ajuda aqui, ô Guilherme. Passa para mim aqui. No passador? Qual passador? Passador. Olha lá. Aí você casa e tem a melhor das intenções. Fala, oh, minha mulher, linda, maravilhosa. Está cheio de problema. O cara está cheio de problema porque o problema está interno. E quando ele vê, aí ele fala assim, essa mulher me dá azar. Ali troca de mulher. Ele vai ver a mesma realidade. E aí ele ora, vai para a igreja, busca e tudo mais. Só que as memórias dele não estão resolvidas. Sinto em dizer para você, isso aqui é real. Faça uma pesquisa. Talvez você está se comparando com você mesmo, você percebe isso. Por quê? Olha para mim, como é que ativa isso, André? Fala comigo assim, ó. Os sentimentos derivam de pensamentos. Então olha para cá. Primeiro você pensa, depois você tem sentimento. E o sentimento atrai e cria, manifesta a realidade. Cada ser humano tem a história dele construída aqui dentro. Eu vou dizer mais para vocês. O sucesso de um adulto não acontece depois que ele cresce, mas já aconteceu na primeira infância com memórias que ele viveu do passado dele. E muitas pessoas estão lutando. Lutando como, André? Lutando com a força para tentar ressignificar, tentar ser forte, mas o consciente lutando contra o inconsciente. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela muitas vezes tem ansiedade, não sabe de onde vem. É a própria mente inconsciente, não aceitando a mudança consciente que ela tem, porque conscientemente ela fala, eu vou fazer isso que vai dar certo, eu vou buscar isso que vai dar certo, mas o inconsciente traz sentimentos para ela que muitas vezes aprisiona ela naquilo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo? Dá uma salva para mim, veio. Vamos lá. Você da internet está acompanhando? Pode bater palma, não tem problema. Você está acompanhando? Está fazendo sentido? Eu queria ver os comentários, mas não dá para ver. Então, vamos entender uma coisa. Adianta trocar a parede? Não adianta. Aí você vê lá, aquele mesmo casal,
faz outro sofrer. Olha que loucura. Aquele casal, você sabia que mais de 70% dos divórcios no Brasil vem por problema financeiro? Então a pessoa tem uma crença negativa sobre finanças, uma histórica negativa do passado, que aprisiona ela. Eu conheci pessoas ganhando 20 mil por mês endividado. E gente com 5 mil vivendo bem. Fala comigo assim, prosperidade é energia. O que é isso? Não é o tanto que você tem de número. É a capacidade que você tem de atrair, manifestar, viver bem com aquilo. Tem gente que se ganhar 20 mil, o padrão de vida dela só para 30. Não é porque ela não sabe administrar. Ela até tem boa intenção. Mas é que acontece de um tudo. A mãe fica doente, o cunhado pede dinheiro. Acontece tanta coisa, o carro quebra temporariamente. Sabe por quê? Fala comigo assim, tudo é energia e tudo está em movimento. O teu jardim, ou tua casa, todos os ambientes, você fica um ano fora, quando você volta, você nunca vai encontrar da mesma forma que você deixou. Porque tudo está em movimento. Tudo é energia. E a partir disso aqui, olha que loucura, onde que acontece? Olha para cá, está vendo aquela criança ali? É um adulto no dia de amanhã que vai ter esses problemas que eu estou dizendo. Por quê? Porque teve um problema dentro de casa, presenciou. Eu vou dar uma sacada para você aqui. Quem é pai aqui, mãe, levanta a mão para me ver. Vocês querem que seus filhos sejam melhores do que vocês, sim ou não? Sim. Nunca brigue na frente dos seus filhos. De 0 a 6 anos de idade, tudo aquilo que a criança viu, ouviu e sentiu, configurou a mente dela. E ela pode crescer e querer ter um destino diferente, mas basicamente ela vai estar lutando contra um programa que já está instalado. E onde fica Deus? Deus não tem nada a ver com isso. Ele assiste de camarote, assim como também o encardido está assistindo de camarote. Tem gente, eu falei para o pessoal, ô psicólogo, meu amigo, vai chegar um dia, não se assuste não, é capaz de um dia o Satanás sentar no seu consultório com você e falar assim, me ajuda. Por quê? Eu não aguento tanta acusação. As pessoas destroem a própria vida delas e põem culpa no demônio, sim ou não? E o problema está nela, sabe por quê? Uma alma aflita, o corpo padece. Uma pessoa com problema almático, fala comigo, a alma é o cerne das emoções. O que é a alma? A alma é a sua mente. Se a sua mente estiver adoecida, estiver mal resolvida, não fez as pazes com o passado, meu amigo, eu não queria fazer isso aqui para o YouTube, mas eu sinto frequência de pessoas. Vou dar um salve para você aqui, pega isso aqui, fechou? O ciclo você pode quebrar a qualquer momento. É o que eu estou te falando. Dá só de pau para esse cara aqui. Não sai daqui sem eu falar com você não. Você sabia que eu sinto frequência das pessoas? A gente se conecta, nada é por acaso. Eu tenho, graças a Deus, a minha glândula pineal ativada. E se acontecer manifestação espiritual, faz parte. Não sou um religioso fanático, temo a Deus, oro, busco a Ele. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, a melhor coisa que existe é uma mente livre, porque a pior prisão que existe é a prisão da mente. O teu presidente do país aqui, o Lula, estava com o corpo preso, mas com a mente livre e virou presidente do país de novo. Como que ele chegou lá? Não me pergunte, eu só quero te dizer uma coisa. Ele está dando um show em muita gente com relação a isso aqui. A administração, não estou falando nada disso, estou dizendo o seguinte, mente livre do quê? De culpa, de acusação. Ele é até acusado. Os históricos dizem que roubou. Os acusadores põem o dedo, roubou, o outro sabe lidar bem com a culpa. Está livre. Corpo preso, a mente livre. Tem gente aqui nessa sala que de repente o telefone pode tocar aqui e vai levar um trote de um cara que está com o corpo preso na cadeia, mas com a mente livre para te dar um golpe. Te dá um golpe aqui, você morre aqui, ele pega teu dinheiro e vai mandar para a mulher dele que está solta, cuidando dos moleques dele. A pior prisão que existe é a prisão da uma pessoa carente, mente presa. Uma pessoa ciumenta, ciúme possessivo, uma mente presa. Uma pessoa fracassada financeiramente, de certo modo, uma mente presa. E eu quero te dizer, vamos lá, põe na tela aqui para mim, pode desligar aqui, eu vou desligar. Vamos lá, você fecha o olho, fechou o olho para dormir. Amanhece o dia, a realidade de novo. Então vamos fazer o seguinte, não tem como, não adianta trocar o olho, não adianta trocar a parede, não adianta trocar o lugar. O que você precisa entender é que você precisa mudar muitas das vezes a configuração. E é possível? É possível. Nós enxergamos o mundo aqui fora pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. E mesmo que você talvez não entenda o que eu estou dizendo, eu quero te ajudar nesse sentido. Porque ao contrário disso é utopia, é murro em ponta de faca. E quantas pessoas estão 10 anos fazendo terapia, a vida não muda. Tem jeito para mudar? Tem sim. Tem como mudar? Tem como mudar. Não existe um diagnóstico que é para frente, para sempre. Então olha para cá, sai do meio da multidão, inclusive da religião. Como assim? Como eu disse para vocês, tem coisas que Deus não vai fazer por você. Se Ele fizesse, Ele fazia pelo povo do Egito.
Ele pegou Moisés, com a glândula pineal dele ativada, e falou assim, ó, guia esse povo, tira esse povo daí. Mas em nenhum momento, na história da Bíblia, que é uma história verídica, ele pegou na mão do povo e falou assim, ó, passa para cá. Ele deu a direção. Mas o povo ficou lá, sabe por quê? Porque o difícil não foi tirar o povo do Egito. O difícil foi tirar o Egito da cabeça daquele povo. Patinaram por 40 anos no deserto, que hoje quero passar 6 meses, segundo os historiadores e pesquisadores. Ficaram por 40 anos reclamando, e a verdade é que todo aquele povo morreu e não entrou na Terra Prometida. Quem entrou na Terra Prometida foi quem nasceu no percurso. Adivinha por quê? Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque quem nasceu no percurso não sabia da história do passado, não tinha memórias do passado carregando com eles. Eles só tinham uma coisa na cabeça, vamos para frente. Quantos relacionamentos não dão certo? Segundo relacionamento, terceiro relacionamento, sabe por quê? Porque está presa naquele relacionamento mal resolvido do passado. Não vai dar certo. Um casal que começa do zero, fala, só temos que ir para frente. Agora, veja bem, uma pessoa traumatizada, não fez as pazes com o passado, está mal resolvida com relação a isso. Olha para a pessoa, se apaixona, uma semana fica. Será que vai me trair? Será que vai fazer eu passar pelo que o outro fez eu passar? Será que ela vai fazer o que a outra fez eu passar? Será que ela não é uma surtada, desequilibrada? Será que ele não é um problemático e não confia em ninguém? Enquanto não fizer as pazes relacionadas a essa área, lá com o passado. Quem está entendendo? E olha, vamos lá para a gente avançar aqui, que eu não vou tomar mais tempo de vocês. Então, basicamente é isso, o psique do ser humano, o inconsciente governa a sua vida. A mente inconsciente, quem é inconsciente? Se eu perguntar coisas para você aqui, você vai responder até um certo nível do seu passado. Mas tem coisa que muitas vezes você não responde e não sabe por quê. Como assim, André? Muitas das vezes tem coisa do nosso passado que você não consegue lembrar. Eu não sei por que eu tenho esse sentimento, mas está na mente inconsciente. Uma garota que foi rejeitada pela mãe no ventre. Às vezes ela cresce, ela se sente rejeitada em todo o ambiente. Quem já viu pessoas chegando no ambiente, ninguém gosta de mim, ninguém vai com a minha cara. As pessoas não gostam de mim. Aí tem alguém cochichando lá no fundo, ela está falando de mim, já se sente atacada. Por quê? Porque essa rejeição está dentro dela. Tem forma de fazer as pazes com esse passado. Então vamos lá. Vou passar aqui. Infelizmente, presta atenção aqui que estou caminhando para o final com essa palestra com vocês. Quando eu escrevi esse livro, cadê o livro? Alguém pega para mim o livro? Quando eu escrevi esse livro, Pare de Ouvir os Outros e Comece a Escutar a Si Mesmo, eu tinha escrevido outro livro, escrevi esse livro, e é um livro que tem ajudado muitas pessoas, um livro fácil de ler, que tem 7 capítulos nesse livro. Obrigado, viu? Presente meu. Tem 7 capítulos dentro do livro. O primeiro capítulo é Escute o Livro. O segundo capítulo, Saia da Meio da Multidão. O terceiro capítulo é Dentro de Você Tem um Radar. O quarto capítulo é Você é Fruto de Memórias. Eu conto vários fatos aqui que eu atendi pessoas. Mas uma coisa muito interessante desse livro. E você do YouTube, eu vou fazer o seguinte, pode falar para o pessoal lá, não? Vai liberar e-book para o pessoal ou não? Depois? Tá, fica aí até o final. Vou dar de presente. Olha que loucura. Quando eu escrevi esse livro aqui, tem várias histórias aqui de pessoas que vocês vão se identificar. É muito interessante. E a constatação é o seguinte, as pessoas querem mudança. Ninguém sai de casa decidido a errar. Mas às vezes quando ela se pega errando. Porque o inconsciente dela está programado para aquilo. Sabe o que está escrito aqui? Tem um quarto capítulo que fala sobre ciclos. Muitas pessoas estão repetindo os ciclos dos seus pais e não estão se dando conta. Tem muitas mulheres com a vida travada por uma palavra de uma mãe. Você não sabe o poder que tem a palavra. Fala comigo assim, a palavra, cientificamente, isso aqui é cientificamente, a palavra tem poder. As músicas que você escuta, elas estão cocriando realidade. Tem gente que, olha aqui, homem que só fica escutando música de corno, cuidado para você não ser um chifrudo. Ou atrair uma mulher que vai te meter o chifre. Mulher que fica ouvindo música pervertida, só de destruição, está cocriando uma realidade interna de você e vai trazer sentimento daquilo que vai se manifestar aqui fora. Isso é tudo proposital. Se eu fosse falar com vocês aqui, o que eu falo para o pessoal dentro de uma imersão comigo, tudo que eu rasgo para as pessoas e mostro para elas, inclusive cientificamente, não tem como ser o mesmo. Então olha para mim, presta atenção no detalhe. Tem muita gente que para mudar, precisa passar pela dor. Tem 4 coisas que fazem uma pessoa mudar na vida. Ei, você da internet aí, pega isso aqui. Você que está me acompanhando aí, já compartilhou no grupo da sua família, aquelas pessoas tóxicas que estão lá, você não ouviu, você já manda para aquele cunhado mala lá.
Tem pessoas que para mudar, ela tem que passar por 4 fatores. O primeiro fator, muitas das vezes, é a dor. Quantas pessoas falam assim, eu não largo o cigarro, não larga. Aí o médico fala assim, ó, você só tem um pulmão, agora você tem que parar de fumar. E mesmo assim o condenado não para. Por quê? Ele quer? Não, não é. É um vício emocional. Olha para mim. Toda pessoa que tem um vício em pornografia, um vício em cigarro, um vício em... Tem gente que é viciada até em série. Vício emocional de confusão. Você acredita que tem gente viciada em confusão? André, você falou do radar de atração que está aqui dentro do livro. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Quem aqui já pensou muito num carro, quero comprar esse carro, quero comprar esse carro, quero comprar esse carro, vê o carro na internet. Quando você anda na rua, parece que só vê aquele carro. É o radar ligado. Você pensa num carro, daqui a pouco você vai ver aquele carro várias vezes passando por você, você tem que mostrar para a pessoa do seu lado, olha lá o carro que eu quero. Quer ver outra coisa? A minha esposa está grávida. Um beijo para minha mulher que não está aqui, está me acompanhando na rede social, Ingrid Santiago. E eu descobri ontem que eu vou ser pai de mais uma menina. Uma salva de palmas para minha princesa. Meu filho Andrezinho tá de febre, ela ia vir aqui, mas não pôde vir. E eu descobri que ela está, né, ela é grávida. Ela fala comigo, a gente conversa toda hora. É na internet, ou é na rua, muitas das vezes. Encontra mulheres mais grávidas do que quando não estava grávida, porque está fazendo parte do radar dela emocionalmente naquele momento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O problema é o seguinte, que muitas vezes o carro é fácil, a gravidez é fácil. E aquilo que você não quer, que vira e mexe, fica aparecendo para você e fala, por que isso aqui parece estar me perseguindo? Porque está incutido no teu radar e você não sabe como tirar aquilo. E quando você pensa que não, você está se sabotando e caindo no mesmo ciclo. Quem está entendendo? Agora, olha só. Com base nisso, tem gente que só muda pela dor. Quando perdeu o casamento, acorda para mudar. Quando perdeu o emprego, acorda para mudar. Quando perdeu uma empresa, acorda para mudar. Quando perdeu os órgãos do corpo, acorda para mudar. Outros não precisam passar pela dor. Muda pelo medo de passar pela dor. Quantas pessoas infartaram porque não sequer faz uma caminhada? Mas tem gente que pelo medo de ver alguém infartando, já vai lá e muda o ritmo, muda o estilo de vida. E tem gente que para mudar, passa pelo constrangimento. Tem gente que com constrangimento na vida muda, outros que nem constrangimento faz mudar mais. E tem uns que não vai passar por isso mais, mas vai passar por uma situação aqui. Liberou? Consciência. Tem gente que com consciência já muda. E nós estamos fazendo aqui hoje o quê? Trazendo mais consciência. Não vai gerar transformação, mas vai trazer mais consciência, sim ou não? Então, se traz consciência, já é um norte para você começar a se interessar por mudança. O que eu quero falar para você é o seguinte, chega de dar murro em ponta de faca. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei como que é a tua vida. Tem gente que passa uma maquiagem, está tudo bem, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, só você sabe como é que está a tua vida. O tempo está passando. E não é por falta de ouvir especialista de internet. Não é por falta de ler um livro. Mas eu vou te dizer, e não é por falta também de estar na igreja buscando a Deus. Mas se o seu problema fosse espiritual, pelo tanto que você ora, pelo tanto que você busca, já teria resolvido. Porque Deus, Ele não fica lá brincando com você. Deus nunca está preparando nada para você. Ele está esperando você se preparar para alcançar aquilo que já tem pronto. Só que se você não estiver pronto, você nunca vai acessar. Nossa, fala comigo assim, virou a chave. Então, é o seguinte, existe um neurotransmissor, um hormônio chamado cortisol. Cada vez que o cortisol ele é ativado na sua corrente sanguínea, ele fica por 48 horas na sua corrente sanguínea. Cada vez que você passa um estresse, tem um pico de estresse, ativa o cortisol. E o cortisol, olha para mim, cortisol, ele é um forte aliado das células defeituosas, inclusive células cancerígenas. Isso é científico, é real. O cortisol, ele pega uma célula defeituosa aqui no teu organismo e liga o radar dele e vai buscar uma outra lá e une uma com a outra. Daqui a pouco você não sabe de onde vem aquilo. Estresse. Estresse mata. O cortisol, ele desencadeia problema de pressão, diabetes, uma série de problemas todos emocionais. Deixa eu te falar uma parada aqui. Não desanima não, tá? Mas ó, todas, se não todas, mais de 90% das doenças são emocionais. Por problema de memórias mal resolvido. Eu tenho um dado para te passar. O número de câncer no Brasil está cada vez mais aumentando. Eu quero que você entenda. Você sabia que a mágoa, o ressentimento é um forte aliado também das células cancerígenas? Tem gente pegando câncer por causa de mágoa e ressentimento. Tem gente pegando câncer de mama por mágoa com o marido, o ex-marido, o pai, o irmão, alguém. Quero que você saia daqui determinado a uma coisa. Se interessar mais por você.
Porque o dia que você se encontrar, você vai encontrar partículas de Deus dentro de você e você vai ver que você não é essa casca que foi montada aí. Porque todo ser humano tem uma coisa chamada essência e perfil. E a sua essência é boa, amigo. Muitas vezes as pessoas não enxergam isso. A essência é boa. A essência é boa. Só que nós somos programados para viver de perfil. Que perfil? Psicanalista, mentor, treinador, policial, advogado, delegado, funcionário público. E a gente vive de rótulo muitas das vezes. E a gente vive numa casa. Só que quem que é você na sua essência? É lá que Deus se conecta. O problema é que é o seguinte, às vezes, quanto mais você está com a capa e fora da essência, mais Deus está distante de você, porque Ele resiste o soberbo, e a soberba está na casca, está no perfil. Quando você for falar com Deus, vou dar uma sacada para você aqui. Se conecta com a sua essência e fala com Ele para ver se Ele não se conecta com você. Sabe por quê? A essência é aquilo que tem de bom dentro de cada ser humano. E olha que interessante. Quando você ora a Deus estando na sua essência, Ele te escuta. Porque a sua essência é uma criança que está aí dentro, feliz da vida, que não foi sufocada por emoções e por experiência nenhuma. E quando Ele fala, para herdar o reino dos céus, você tem que ser como uma... Essa criança é a essência que cada ser humano carrega dentro de si. Mas muitas das vezes por traumas, por problemas mal resolvidos do passado, por memórias do passado, por situações que você não encara. E eu não estou falando para você fazer regressão. Eu não estou falando para você voltar no passado e reviver tudo isso. Não, tem jeito de resolver sem precisar ir lá. Tem como resolver. O que você não pode mais admitir é ser escravo, é ter uma vida travada. E você precisa identificar. E eu vou abrir um convite aqui para vocês. Olha para mim aqui. Ó. Quem acha esse assunto interessante? Levanta a mão para mim ver. Quem acha mais interessante? Dá uma salva de palmas se está fazendo sentido para você. Vamos lá. Vamos lá. Que é para isso que nós estamos aqui. Sabe o que eu estou muito feliz de estar aqui? Muito feliz. Porque em pouco tempo eu estou... Esse é o último encontro que nós vamos ter nessa cidade. Não vai ter mais. E... eu vou apresentar algo aqui para vocês, muito interessante. Eu me tornei especialista em ajudar pessoas a resolver esses problemas no inconsciente. Ajudar as pessoas a se conectar, a entender quais são os pontos que paralisam a vida delas, seja emocional, espiritual ou físico, como resolver essa questão no campo de memória, como ressignificar e trazer novos sentimentos, como destravar a vida. Olha que loucura, olha para cá. Eu vi casos de pessoas que estiveram comigo dentro desse evento, dentro dessa imersão. Aqui tem uma, e é normal. Se vocês forem agora no meu Instagram, agora, vocês vão ver depoimento de pessoas lá nos meus status, nos meus stories. Mulheres, um monte, homens que a empresa do cara, ele está lá no meu stories agora. Sabe por quê? Olha para mim. A vida financeira de uma pessoa também está 100% relacionada com a questão emocional. Conjugal, tudo que você imagina. Quanto mais preso está, e olha para mim, prosperidade não é quem mais tem, é quem menos precisa. Sabe uma coisa que eu aprendi? E isso é pesquisa científica. Eu vou recomendar um livro para vocês lerem, A Ciência da Felicidade. Leia esse livro. Esse livro vários cientistas se reuniram em 120 países para entender até que ponto o dinheiro tem relevância na vida do ser humano. Olha para cá. Existe uma fase na vida do ser humano que ele fala assim, para mim ser feliz eu preciso de mais dinheiro. Faz sentido, sim ou não? O dinheiro ele é importante para suprir as necessidades básicas e te trazer uma segurança, porque ninguém consegue ser feliz sendo ameaçado. A energia para ser cortada, o aluguel para ser despejado, a prestação do carro atrasado, isso aí atrapalha, porque mexe com a segurança e estabilidade de uma família, sim ou não? Então ninguém consegue ser feliz com a falta de dinheiro. Mas também, pesquisas comprovam que quando você tem ele em excesso, aí você passa para um outro lado. Qual lado? O lado da preocupação. Algumas pessoas têm isso, tá? E a preocupação do quê? De falta de controle daquilo. Então o dinheiro ele é importante, se você for analisar, para suprir sua necessidade. Agora, uma coisa que é incontestável. Sabe o que de fato faz o ser humano feliz? Essa ciência comprova? Quando você se sente útil para um outro ser humano. Cientificamente comprovado. Quanto mais útil eu me sinto para um ser humano, mais o meu estado de felicidade aumenta. Não é mais dinheiro. Tem gente que pensa assim, é mais dinheiro. Agora é fama. Não consegue o fardo, sabe por quê? Pode pesquisar. O Whindersson Nunes, grandes famosos por aí, depressivos, sabe por quê? Porque nenhum ser humano foi feito para ter glória. A glória é só de Deus. Quanto mais fama, mais pressão. E é tudo ilusão. A verdade é, o seguinte, você não precisa de mais fama, nem muitas das vezes mais dinheiro. Você precisa ser o quê? Feliz. Porque se você for feliz, você tem o suficiente para viver com qualidade.
de viver bem e, consequentemente, ser útil na vida do próximo, porque ninguém consegue dar aquilo que não tem. E muitas das vezes nós somos estimulados a tirar da gente que não tem para fazer pelo outro. Mas a Bíblia fala para você dar sobre a sua prosperidade. Se você não está prosperando, meu amigo, tem alguma coisa errada que você precisa primeiro consertar para depois ajudar os outros. Porque se você tira da sua casa para ajudar o filho da vizinha, para fazer média, para ajudar alguém, você está trazendo um dano muito sério para dentro da sua casa, dos seus filhos, do programa mental que eles estão tendo. Mas eu quero chegar lá. E por que você tocou nesse assunto, André? Porque não tem dinheiro que pague para mim. Eu recebi a mensagem dessa mulher, por isso que eu soube de você. Eu recebi mensagem, e você viu disso, de várias pessoas. São mais de 25 mil pessoas pelo Brasil. Médicos, psicólogos, psicoterapeutas, profissionais de diversas áreas, dizendo para mim assim, André, como pode isso? Virou uma chave, aconteceu, as coisas destravaram. Não tem dinheiro para mim que pague a satisfação de eu olhar para uma mulher e falar assim, salvou meu casamento, meu filho não está mais usando droga. Salvou o meu lar. Eu era uma mulher tóxica, desequilibrada, meu marido já não me suportava mais. Cheio de fardo, cheio de problema. Marido também, cara infiel. Porque, olha para mim, traição não é fraqueza, traição é mau caratismo. Enquanto não resolver esse problema de caráter, não muda. Então a parada é o seguinte, todo ser humano tem jeito. E se ele tem jeito, nós também somos seres humanos, nós temos jeito. Eu quero te dizer algo aqui, ó. Enquanto as pessoas não resolvem as marcas do passado, muitas vezes elas vão ver cheio daqueles bloqueios. Bloqueio de prosperidade, bloqueio de aprendizado, bloqueio de decisão. Bom, é o seguinte. Quanto custa uma vida transformada? Tem preço? Quanto custa uma pessoa que ia cometer suicídio e falou, acabou, nunca mais. Isso era um sentimento ruim que estava comigo, já era, está no passado. Quanto vale uma vida? Não tem preço, mas tem Se tem valor, olha para cá, a minha satisfação vai ser encontrar com essas pessoas na caminhada e falar, dá um abraço. Sabe por quê? Fala para mim assim, um abraço cura. Então faz o seguinte, faz favor, quem vem com alguém aqui, acompanhar de alguém aqui? Quem vem acompanhar de alguém? Abraça a pessoa do seu lado, dá só um abraço nela, só para você sentir uma coisa, dá um abraço aí. Sem maldade, sem nada, dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Opa, vamos dar um abraço. Dá um abraço. Isso, esse abraço. Deixa eu dar um abraço em você aqui. Deixa eu dar um abraço. Isso, você não entendeu por quê? O abraço cura. Fala comigo, o abraço cura. Se você der um abraço numa pessoa por 40 segundos, você ativa nela um neurotransmissor chamado ocitocina. E esse neurotransmissor chamado ocitocina, olha que loucura! Ele neutraliza o hormônio da depressão. Você sabia que agora uma pessoa acabou de cometer suicídio, talvez ela só precisava ter recebido o quê? Você já abraçou seu filho hoje? Já abraçou seu marido hoje? Quais são as palavras que você tem dentro da sua casa? E eu sei que às vezes você chega com a melhor das intenções e fala, não vou falar isso, eu vou ser uma pessoa de paz, eu vou ser uma pessoa tranquila. Quando você se pega, você tropeça naquilo que você dizia que não ia fazer mais, porque a sua mente inconsciente que está configurada para fazer aquilo vai te sabotar o tempo todo. Então a parada é o seguinte, eu quero encontrar vocês nessas ruas e falar assim para mim, André, valeu demais a pena aquele dia, então presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Chega de dar murro em ponta de faca, chega de pagar caro num curso de guru por aí pela internet, que na verdade está pegando dinheiro teu, ficando milionário, andando de Lamborghini, e a tua vida lá no Alphaville, mas aqui a tua vida continua sendo a mesma. Chega de larulero. É 360 graus. Então, tem como mudar. Perguntas. Pode desconectar lá da internet. Um beijo grande no coração de vocês. Vou abrir um espaço para perguntas aqui. Quem quiser, fica à vontade. Nós vamos fazer uma sessão rápida aqui. E internet desconectada. Valeu. Vamos lá. André,